Então, muito bem. É o segundo domingo do tempo da Páscoa. Todo ano é o mesmo texto. É a continuação daquele evangelho que nós ouvíamos semana passada. Na semana passada, Maria Madalena tinha ido muito cedo ao túmulo, era o capítulo 20 do Evangelho de João, e lá, não tendo encontrado a pedra já rolada, ela volta correndo, chama Simão Pedro, o discípulo a quem Jesus amava, os dois vão ao túmulo, e o Evangelho acabava ali, quando o discípulo a quem Jesus amava viu e acreditou. Muito bem. Depois tem um texto que nós não lemos durante a semana, que é o encontro de Maria Madalena com Jesus. E aí agora, no segundo domingo da Páscoa, é sempre a continuação daquele capítulo 20 de João. É João 20, 19 a 31. Já na semana passada nós dizíamos que esses encontros não são propriamente relatos, isso vale para o Evangelho inteiro, mas para o tempo pascal isso vale ainda mais, não são relatos que nos contam uma coisa acontecida com personagens específicos, mas é muito mais um mapa que se abre para todos aqueles que querem se encontrar com o ressuscitado. É muito mais um itinerário de fé aberto a todos nós, para que, vendo o caminho que esses fizeram, nós também possamos encontrar o ressuscitado em nossa caminhada e em nossa vida. Então são relatos abertos para que as personagens sejamos nós. Então aqui são os últimos encontros de Jesus ressuscitado com os discípulos no Evangelho de João. É bom que a gente saiba que o capítulo 21 parece que no começo não estava aqui. Ele foi colocado depois. Então, este texto que nós vamos ouvir parece originalmente o último texto do Evangelho de João. João 20, 19 a 31. E o texto diz assim: Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Nós vamos ver que esse texto é uma espécie de díptico, a gente chama. É um quadro com duas cenas. As duas cenas dialogam entre si, são como que narrativas sucessivas, mas que são olhares da mesma cena. E a gente pode se colocar nas duas ao mesmo tempo, não tem problema. Na primeira, Jesus se encontra com o grupo dos discípulos, e na segunda, ele encontra com os grupos, mais especificamente com um discípulo, nós vamos ver quem é. Mas as duas começam assim: estavam fechadas as portas por medo. É interessante que João diga que as portas estão fechadas por medo, porque a gente sabe realmente que o medo fecha. A gente sabe que o medo fecha portas na vida, e quantas oportunidades na vida a gente perde, oportunidades de encontro, oportunidades de realização, a gente perde porque as portas foram fechadas por dentro, por causa do nosso medo. O medo realmente mobiliza, o medo amarra, o medo ata, o medo nos mantém encurralados e enclausurados. Nesse tempo de quarentena nós não estamos só guardando distância por causa da doença, mas muitos de nós nos trancamos também em nossos medos e nos encarceramos em nossos temores. Os discípulos de Jesus têm muitas razões para estarem fechados. O medo é só uma delas. Eles estão fechados por medo, mas podem também estar fechados por raiva, estão fechados por ter visto tudo aquilo que aconteceu com seu mestre. Então, depois de um horror daquele, depois de uma tragédia como a cruz, é natural que eles estejam fechados, que eles estejam trancados. E esse fechamento, esse trancamento, é daquele que a gente se tranca por dentro e ninguém pode violar esse fechamento. Só a gente é capaz de novo abrir por dentro as portas do coração. Mas bom, era o anoitecer daquele dia, o primeiro da semana. Ele diz assim porque nós já ouvimos o relato de Maria Madalena, já ouvimos o relato de Simão Pedro e do discípulo amado, então é aquele mesmo dia, ou seja, o dia da Páscoa. Estando fechadas as portas por medo e por tantos outros sentimentos que nos fecham, por medo dos judeus. Judeus, a gente sabe, no Evangelho de João, não é o povo judeu, não é o povo de Israel, mas são aqueles que mataram Jesus, são as autoridades judaicas, são aqueles a quem João responsabiliza pela morte do Mestre. Então, por medo desses, ou por raiva desses, ou por ódio desses, ou por tantos sentimentos dirigidos a esses, estando fechadas as portas dos lugares onde eles se encontravam, Jesus entrou. Ou seja, o ressuscitado, ele já não é mais desse que, como nós, depende que as portas estejam abertas para entrar. Ele estará sempre no meio de nós,
ainda que nossas portas estejam fechadas. E não é possível, por mais que a gente se feche a tanta coisa e a tanta gente, não será possível nos fechar a Ele. E por mais fechados que nós estejamos, Ele sempre poderá entrar e estar no meio de nós e nos dizer, assim como disse a eles, a paz esteja convosco. Em todos os relatos de aparição do ressuscitado, ele sempre dá um sinal de que é Ele. Ele vai já dar outro sinal, mas o primeiro sinal que ele dá, a primeira palavra que ele diz é esta: a paz esteja convosco. E aqui o evangelista parece que contrapõe os dois sentimentos. O medo que fecha as portas. A paz esteja convosco, diz Jesus. E com isso já é o começo da abertura. É quando a gente se põe em paz. Isso vence o medo. É quando a gente faz as pazes com a história. Isso é destrancar por dentro os ferrolhos, às vezes já enferrujados, de nossos fechamentos. A paz esteja convosco. Será sempre um sinal do ressuscitado. Onde uma porta que tinha sido fechada por medo for de novo aberta pela paz, isso é sinal de que o ressuscitado está no meio de nós. A paz esteja convosco. E depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Não é as mãos e os pés, como em Lucas, porque em João, mais do que as mãos e os pés, também o lado de Jesus foi cravado pela lança. Lembra? Nós ouvimos isso na Sexta-feira Santa. E desse lado aberto jorrou sangue e água, dizia o Evangelho de João. E aqui então ele mostra as mãos e o lado. Como quem diz, é ele mesmo, não é outro. É aquele mesmo que foi crucificado, embora esteja agora numa presença muito diferente, mas é o mesmo. E é interessante que ele mostra as chagas. Prudente Neri, nosso irmão, que faleceu em 2009, refletindo esse texto, ele diz que as marcas que a gente mostra, as feridas que a gente mostra, são feridas que já foram cicatrizadas. Uma ferida aberta nós não mostramos. Essa nós guardamos debaixo das ataduras e dos curativos e guardamos bem escondida. Somente quando ela está cicatrizada é que a gente abre de novo e mostra. Feridas mostradas, feridas cicatrizadas, são feridas que não doem mais. Por isso elas podem ser mostradas. São feridas que já não ameaçam mais. Por isso elas podem ser descobertas. Então, Prudente Neri, lendo esse texto, diz que o Cristo ressuscitado que mostra as feridas é um convite aos discípulos para que eles também estanquem as feridas dentro deles. Para que eles também, assim como o crucificado, agora ressuscitado, já fechou as suas chagas e por isso as mostra sem dor e sem medo, que eles também possam fechar as chagas do seu medo, possam fechar as chagas do seu encarceramento no medo, que eles também possam fechar as chagas daquele horror da morte, para que essas chagas cicatrizadas possam ser agora não as marcas da morte, mas a marca daquele amor que um dia marcou a vida, mas que agora já não dói mais. Agora é apenas a marca da história. Mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor, porque é um sinal de que é Ele. Eles o reconhecem e por isso se alegram. Não só em João, mas em Mateus e Lucas também, que tem aparições do ressuscitado, a iniciativa é sempre de Jesus. É Ele que toma a iniciativa e é Ele que se mostra, é Ele que se revela aos discípulos. De modo que a iniciativa sendo dele, é Ele que tem que dar um sinal de que é Ele. E aqui hoje é: a paz esteja convosco, e mostrar as mãos e o lado. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. A paz não é uma paz só da quietude, aquela paz do cemitério, assim, daquela tranquilidade morta, mas é uma paz da inquietude da missão. Encontrar-se com o ressuscitado implica o compromisso de se tornar enviado por Ele. Implica o compromisso de nos deixar enviar por Ele. E em João será sempre assim: o Pai envia Jesus, Jesus envia os seus. O Pai ama Jesus, Jesus ama os seus. O Pai entrega o seu Filho por nós, o Filho se entrega por nós, para que nós nos entreguemos uns pelos outros. Então, a relação nossa com o Pai será sempre por Jesus, e por isso aquilo que acontece com Ele é também o nosso caminho e a nossa vocação. Então, assim como o Pai me enviou, diz Jesus, eu também vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo.
Nós, na nossa liturgia, estamos acostumados com o calendário de Lucas, aquele calendário em que Jesus ressuscita, depois de 40 dias ele é levado ao céu na sua ascensão, e depois de mais 10 dias, no 50º dia depois da ressurreição, já é a festa de Pentecostes, é o 50º dia, e ali naquela festa de Pentecostes, Lucas situa a descida do Espírito Santo. Em João não. Em João, a paixão, a morte, a ressurreição e o envio do Espírito são um único evento, de modo que encontrar-se com ele já é receber o seu Espírito. É por isso que Jesus sopra, e aí a palavra Espírito, em grego pneuma, é sopro, é hálito, é esse ar de dentro que Jesus sopra sobre eles, mais literal, impossível. Ele sopra e diz: recebei o Espírito Santo. João já tinha nos dito que Jesus tinha entregado o Espírito na sua morte. E aí João usa a palavra pneuma em grego. E João só usa pneuma para o Espírito. Entregar o Espírito ou expirar em João não é simplesmente morrer, mas é entregar o seu Espírito, o seu Espírito Santo. E ali, na morte, Jesus já entregara o seu Espírito aos seus. Agora, ressuscitado, ele confirma essa entrega do Espírito soprando sobre eles. E diz: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Se é verdade aquilo que dizia Prudente, que as chagas mostradas já são chagas saradas, são chagas que não doem, mas são chagas fechadas já pelo perdão e pelo amor, e que isso faz destrancar as portas, então será assim mesmo. Encontrar-se com ele significa tornar-se ministro desse mesmo perdão. Significa tirar do mundo o pecado. O pecado do mundo, em João, é o pecado que faz morrer Jesus, é o pecado de não crer que Deus vestiu a nossa carne, que Deus enviou o Filho vestido da nossa carne, sendo um de nós, para que salvasse desde dentro da nossa carne, a nossa carne, para que salvasse desde dentro da nossa vida, a nossa vida. Ou seja, o pecado do mundo é essa incredulidade de não crer no Filho de Deus na carne. E aí, Jesus, entregando o Espírito que é dele, diz que agora os seus discípulos, aqueles que se encontraram com o ressuscitado, são os continuadores dessa mesma missão. São aqueles que agora devem entregar a si mesmos, se for necessário, mas para tirar o pecado do mundo, para ser continuador e ministro dessa mesma misericórdia do Pai, que, no capítulo 3 de João, que amou tanto o mundo, que nos deu seu Filho, não para que o Filho condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Encontrar-se com o ressuscitado significa trazer dentro de si não mais o medo que tranca as portas, mas a paz que abre as portas e que nos envia para o anúncio dessa mesma misericórdia. É o fim da primeira perícope. E agora abre-se a segunda. Tomé, chamado Dídimo, chamado Gêmeo, é isso que significa, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe, pois, vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não vir a marca dos pregos nas suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. A nossa tradição é muito dura com Tomé. Geralmente se censura Tomé por esse desejo de fazer ele próprio o encontro com Jesus. Mas veja, aqui Tomé, e ele está aqui para isso, para ser um pouco o caminho e o exemplo dos discípulos, Tomé não está pedindo nada demais. O que ele está pedindo é que o encontro com o Senhor seja um encontro dele. E esse desejo é muito legítimo e deveria ser um desejo de todos nós. Nós não deveríamos crer nele porque alguém nos disse como é. Nós não deveríamos crer nele porque um dia alguém nos contou e nessa fé de alguém nós fomos batizados. Mas em algum momento, essa fé que é de nossos pais, ela tem que se tornar nossa. E a esperança que um dia nos foi ensinada, ela tem que se tornar a nossa esperança. Por isso o desejo de se encontrar com Jesus é legítimo. E nisso Tomé tem toda a razão. O engano de Tomé, que foi o mesmo engano de Maria Madalena, que foi o mesmo engano de Simão Pedro, é o engano de ainda acreditar que ele vai se encontrar com o mesmo crucificado que um dia ele viu
ser levado pela morte. Ele quer tocar, pôr o dedo no buraco dos pregos, ele quer tocar o lado aberto do crucificado. Só que Tomé vai ter que entender que isso não é possível. O ressuscitado não é mais o crucificado que nós tínhamos diante dos olhos e que aqueles seus que o amavam poderiam tocá-lo e abraçá-lo e levá-lo para onde quisesse. O ressuscitado não pode ser contido, ele não é propriedade de ninguém, ele não pode ser usado, ele não pode ser tocado assim como nós tocamos quem nós amamos. Não é assim. Então esse desejo de encontrar Jesus em Tomé, ele vai ter que ser também amadurecido pela Páscoa. Muito bem. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, já não fala mais que é por medo, as portas estão apenas fechadas, mas não fala que é por medo. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse a mesma coisa que já tinha dito: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. É interessante perceber a fineza do texto. Não diz que Tomé tocou. Aliás, as representações que nós temos artísticas é sempre de Tomé enfiando o dedo no lado de Jesus. Geralmente nos folhetins de domingo, que às vezes prestam desserviço com as imagens que eles põem lá, colocava o quadro mais ou menos como do Caravaggio, né? De Tomé quase com o dedo inteiro no lado de Jesus. O texto de João não diz que Tomé tocou, até porque não seria possível tocar o ressuscitado, mas é uma presença que nós trazemos dentro de nós. Mas não é isso que Tomé faz. Diante do Senhor, o que Tomé faz é confessar a fé. Meu Senhor e meu Deus. Ele queria se encontrar com o Senhor para que a experiência fosse a dele. Procurava de um jeito ainda imaturo, de um jeito ainda não compreendido da Páscoa de Jesus. Mas ele não toca. Ele se encontra com o Senhor e crê nele e confessa a fé de maneira completa. Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Ninguém de nós viu o Senhor, ao menos não assim. Nós vemos o Senhor e vemos a sua face ressuscitada em tantos sinais de vida que estão à nossa volta. Agora é preciso ter olhos para ver. É preciso ter olhos capazes de ver para além da tragédia da cruz. É preciso ter olhos capazes de ver para além dos sinais da morte. E quem tiver esses olhos da fé será sempre capaz de vê-lo. E será sempre capaz de abrir de novo por dentro as portas que um dia o medo fechou. E diante dessa visão, o que nós podemos é fazer como Tomé: meu Senhor e meu Deus. E acreditar mesmo sem ter visto. E aí vem a conclusão original do Evangelho de João. Lembra que eu disse que o capítulo 21 antigamente não estava aqui. Então a conclusão do Evangelho era esta: Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Sinal é a palavra que João vinha usando desde o começo. Lembra? Quando Jesus transforma a água em vinho em Caná da Galileia, João diz: esse foi o primeiro sinal que Jesus realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Pois é. E agora ele usa a mesma palavra para terminar. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, mas que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que continueis acreditando que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Vida, ou vida eterna, como João gosta de usar, é essa vida nova, é essa vida profunda na qual a gente entra a partir do momento que nós cremos nele. É esse jeito diferente de viver a vida no qual a esperança, a fé e o amor nos colocam cada vez que nós fazemos como Tomé: meu Senhor e meu Deus. Para isso foram escritos esses sinais no livro. Ou seja, esse livro, o Evangelho de João, ele foi escrito para os Tomés, para você e para mim, que somos os Tomés, para que, crendo nele, mesmo sem ver, nós tenhamos a vida no nome dele. Ou seja, nós que
com o desejo de Tomé, um desejo sincero de encontrá-lo, para que nós também sejamos capazes de, confessando a fé nele, colocando nele a esperança, que nós possamos ter a vida, essa vida nova, essa vida abundante que jorra de dentro do amor, essa vida que nos torna capazes de encarar até a cruz quando necessário, para que nós tenhamos essa vida em nome dele. No fundo, Tomé é um bonito caminho de discipulado. Carrega nossas imaturidades, carrega nossas dificuldades, mas também carrega o nosso autêntico desejo de se encontrar com Jesus. Que nesse domingo, esse segundo domingo de Páscoa, nós possamos encontrar nesse texto um desejo genuíno e sincero de nos encontrarmos com Jesus. E de dentro deste cenário que nós vivemos, cada qual do seu jeito, cada qual lida de uma maneira com essa pandemia que nós estamos vivendo, cada qual está colocado em situações muito específicas, seja de isolamento, seja de trabalho, seja de medo, seja de desesperança, seja de receio daquilo que vem pela frente. Quer dizer, que exatamente desse lugar onde nós estamos, que nós possamos nos assustar e nos deparar com a presença dele, que mesmo fechadas as portas, está do nosso lado. E que vendo, nós possamos nos alegrar e curar as feridas de nós como ele curou as suas. E que abrindo essas portas e nos deixando enviar por ele, nós possamos dizer como Tomé, meu Senhor e meu Deus. Hoje de manhã eu recebi uma poesia muito bonita. Você pega para mim, Douglas? É uma poesia muito bonita do Eduardo, o telefone, do Eduardo lá de Uberlândia. Eu disse que iria usar esse poema dele aqui na reflexão, que é uma espécie de elogio a Tomé, exatamente para dizer que Tomé é um caminho aberto para nós também. E ele dirá assim: é do Eduardo Calil o poema. Tomé se chama. Tomé, Tomé, toma Tomé, toma o leme, que a barca também é tua. Precisamos da tua dúvida e da tua mal afamada descrença. Por não teres ouvido os irmãos, por tuas mãos e por teus olhos que quiseram tocar e ver. Graças a ti somos todos bem-aventurados. Desde ti a nossa fé compreende também que o ato de duvidar está... desde ti a nossa fé compreende também o ato de duvidar e está mais longe das certezas. Toma, Tomé, por ora o leme, pois quanto pudermos ser a mãe com seus dilemas e perguntas, menos seremos a mestra indubitável, aludindo ao título da igreja de mãe e mestra, né? Pois o desejo e o não saber fazem singrar o mar, enquanto tudo saber é mesmo lançar âncoras, é outro jeito de ter medo. No fundo, Tomé faz o mesmo caminho dos discípulos. Ele se encontra com o Senhor e nos ensina que o ato de duvidar não é inimigo da fé, mas de duvidar e querer encontrar, e essa inquietação de Tomé faz parte do caminho de todos aqueles que creem. Que Tomé nos seja um convite irresistível a nos encontrar com o Senhor, e que, querendo encontrá-lo, possamos vê-lo e confessar que ele é, sim, o Senhor da vida, o nosso Senhor e o nosso Deus.